resumo sobre o estudo de semana passada, que foi o tema. Um breve resumo, o plano de salvação. Exatamente. Então, nós vimos que a semana passada nós estudamos sobre o plano de salvação que foi criado por Deus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo. Até porque Deus sabe que, ou sabia, o que iria acontecer com o homem, né? O homem iria desobedecer às ordens dele, iria se afastar dele, e por esse motivo Deus ele arquitetou um plano para que pudesse resgatar o homem da situação em que ele se encontrava. Esse plano envolvia a vinda do seu filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer no lugar do homem. Até porque era bem claro ali, quando Deus disse que se o homem desobedecesse, ele iria morrer, né? A morte era certa. Então, Deus enviou o seu filho para que pudesse morrer no nosso lugar. Então, foi mais ou menos isso que nós estudamos na semana passada, a demonstração do amor de Deus pela humanidade, né? Pelas suas criaturas. Ele demonstrou esse amor morrendo no nosso lugar. Exatamente. E é interessante a gente já meio que estabeleceu algo assim na nossa mente, que o nosso foco de estudo na Bíblia, ele pode seguir vários caminhos, né? A gente tem tentado estabelecer aqui uma linha de raciocínio baseado no contexto do grande conflito, né? A gente está tentando seguir essa linha, né? Na ideia de que existe esse grande conflito, né? Existe uma luta, uma batalha entre o bem e o mal, como é comum se falar, mas que dentro da Bíblia, né, é um conflito entre Cristo, né, e Satanás. E esse grande conflito, nós fazemos parte dele de alguma forma. Quando a gente olha para a Bíblia, né, quando a gente olha para o que ela ensina dentro dessa perspectiva, dentro dessa ótica, aí a gente consegue discernir com mais clareza essa linha de raciocínio que a Bíblia apresenta. E essa que a gente está seguindo, né? Mostrando ali a criação, como tudo era perfeito quando Deus criou, quais eram os planos de Deus para o ser humano, como esses planos aparentemente foram frustrados, né? E como Deus ele arquitetou um meio, né, para que houvesse uma resolução desse problema. E isso basicamente é o grande conflito, né? A Bíblia ela se debruça muito sobre isso e ela é alicerçada nesse contexto. E chega agora, né? A gente viu até agora muito o papel de Deus na história, o seu poder criador, né? Também o seu papel em nos buscar, para nos perdoar, para nos prover um meio de salvação. E a gente viu claramente qual é o papel de Deus no grande conflito. Vamos ver também com mais detalhes à frente, mas até agora a gente viu esse papel dele como um ser ativo, né? E vimos também o papel de Satanás, né, como o inimigo de Deus, mas qual é a nossa parte, né, nesse grande conflito? Onde é que a gente entra dentro disso tudo? Onde a gente entra dentro dessa história, né? E o nosso encontro hoje ele vai falar um pouco sobre isso, né? Como é que o grande conflito influencia, né, na nossa vida? Como podemos reagir a essa realidade, né? A gente vai ver um pouco sobre esses detalhes, né? A nossa participação dentro desse contexto. E é interessante a gente lembrar que, diferente do que muitos acham, a gente pode até viver, a gente vive na realidade num mundo natural, mas existe algo além disso, né? Existe ainda o sobrenatural, do qual nós
temos influência, né? Sofremos, na realidade, influência. E existe uma palavrinha e existe um conceito que é muito importante para a gente adentrar nesse ponto e que faz esse link, né? Esse link do natural, do mundo natural que nós vivemos com o sobrenatural. E esse termo, essa ideia, ela é muito apresentada na Bíblia, que é o conceito de fé, né? O conceito de fé é muito interessante. É algo que permeia aí as mais diversas culturas, e a própria Bíblia ela fala, né, com detalhes sobre o que é a fé, né, e como é que ela nos liga, vamos dizer assim, a Deus. Isso é importante para a gente entender a nossa participação nesse conflito, né, porque ela parte, né, a nossa participação parte da de nós exercermos fé ou não, né? E o que seria fé, né? Tem alguma definição, pai, na Bíblia para fé? Algum texto que possa lançar uma luz aí para a gente, para mostrar para a gente o que seria fé, segundo a Bíblia? Com certeza. Se nós formos lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, ali está escrito o seguinte, que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então, isso é fé, né? Você ter certeza de algo, de uma coisa que você espera, né? Você almeja, e você ter uma convicção de coisas que você não consegue ver, mas que você consegue visualizar através da fé. Então, fé é isso. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo um pouco mais na frente, no verso 6, ele demonstra o objetivo da fé, ao dizer que, de fato, sem fé, sem essa certeza que nós devemos ter de ver, de visualizar aquilo que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, isso é a definição, mais ou menos, da fé. Salatiel, a gente vê que essa definição ela se encaixa muito bem com a nossa visão bíblica, né? De esperar em Deus, né? A fé sendo, como o pai colocou aí, a certeza de que Deus está comandando. Resumindo, seria fé, seria uma confiança, né? Em Deus, não uma confiança sólida em Deus, né? Só que às vezes a gente percebe que algumas pessoas agem como se vivesse uma fé cega, né? Como o texto fala de ver naquilo que crer naquilo que a gente não está vendo, né? Ter certeza de alguma coisa que ainda vai acontecer. E alguns acham que isso é uma confiança cega, né? E aí, por conta dessa ideia, a gente vê manifestações, né, diferentes de fé, né? Que alguns chamam, vamos dizer assim, de fideísmo, né? Você poderia dar um exemplo aí, ou exemplos de como a gente exerce uma fé cega e como isso é diferente da fé que a Bíblia nos ensina a ter? É interessante esse ponto de vista, né, essa diferenciação, por exemplo, como o Júnior fala do fideísmo e da fé. Muitas vezes, eu sempre tenho falado isso recentemente, que é uma frasezinha que tem me incomodado, que é a frase vai dar certo. E normalmente quem fala vai dar certo é quem não sabe como é que vai fazer dar certo. É meio que, tipo assim, jogando para o ar e vamos ver. Não, se preocupe não que vai dar certo. Aí você pergunta, mas como é que vai dar certo? A pessoa, não sei, mas no final vai dar. Isso seria um tipo de fideísmo, né? Um tipo tipo assim, eu não sei como é que vai, mas vai. A fé, apesar da gente não estar vendo, apesar de muitas vezes nem parecer possível crer em alguma coisa, porque talvez
se torna impossível crer que aquilo aconteça, a fé, ela tem base. A fé, ela não é algo, como é que eu posso dizer, algo solto, algo que do nada. A fé, ela tem uma fonte, diferente do que a gente vê como fideísmo, como, por exemplo, eu creio que toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, alguma coisa acontece para que dê errado, alguma coisa. É incrível, gente. Toda vez, 3 horas da tarde, acontece alguma coisa. E é meio que um fideísmo. Por quê? Porque assim, o que é que contribui? Se acontece 3 horas da tarde alguma coisa ruim para você, toda sexta-feira, você deve analisar e ver o que está acontecendo. Possivelmente tem alguma coisa ali que está sendo o responsável por isso. E aí, quando a gente fala de fé, a fé, ela, como eu falei, ela tem uma origem, né? E lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, fala qual é a origem da fé, né? Por exemplo, Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então, a fé, apesar dela ser algo, como o Paulo leu, algo que é esperar por alguma coisa, é ver algo que aparentemente não está sendo visto, não é algo. Eu vou usar essa expressão, mas não quero que entendam mal. Não é uma crença burra, não é uma crença sem fundamento. Eu creio, a minha fé em Cristo, a minha fé nas promessas de Deus, ela tem uma origem, e essa origem é o próprio Deus. É o meu relacionamento com ele que me permite crer dessa forma. Porque se eu não me relacionar com ele, se eu não ouvir sua palavra, eu não consigo ter fé. Aí é perigoso eu cair no fideísmo, né? Que é tipo assim, então eu prefiro crer. Aí não prefiro crer é mais complicado, né? É por isso Realmente, que, é por isso que o apóstolo Paulo, só voltando um pouco, no capítulo 5 de Romanos, no verso 1, ele diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós somos justificados, ou seja, os nossos pecados, eles são justificados mediante a fé que nós temos, e essa fé, essa justificação nos concede paz, nos dá paz. E tudo isso, ela provém do relacionamento com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. perfeito. Léo, você queria falar alguma coisa? Boa tarde, pessoal. Feliz sábado. É muito bonito esse tema, né? É muito importante. Acho legal porque vocês estão fazendo uma sequência que não é tão só linear, mas a gente está caminhando por temas que vão emergindo, né? De cada tópico que está sendo estudado. E o tema fé é uma sustentação para a gente dar sequência a esses estudos, né? E só de maneira mais geral falando sobre fé, né? Há uma diferença clara entre você ter fé e apenas crer, né? Uma coisa que sempre é relatado isso, que você crer em algo, acreditar em algo, saber que algo existe, né? E que Deus existe, o próprio Satanás sabe, né? E os anjos caídos também sabem e têm essa consciência e que Deus existe, eles creem em Deus. Mas o ter fé vai muito além disso, vai mais ou menos na ideia de você ter um coração submetido a Deus, um coração que se submete ao sopro do seu espírito, que é realmente totalmente dependente, né? Como a ideia do pobre de espírito de Mateus 5, né? Aquele coração, aquela pessoa que se dobra ao sopro do Espírito Santo, que se humilha a Deus, né? Então é a dependência de Deus, é o reconhecimento da dependência de Deus, muito mais do que só acreditar. É exatamente o contrário que levou à queda, né? A tentação da queda é exatamente essa tentação da autossuficiência, né? De negar essa submissão a Deus. Adão e Eva não desacreditaram que Deus existia, mas é a autossuficiência que foi o contrário àquela fé, aquela falta de submissão a Deus, né? E a obediência a Deus, né? Então, quando a gente pega Hebreus, pega Romanos, como está vendo aí falado, né? E que o Salatiel até comentou, e vocês trouxeram a ideia de diferença entre fé e fideísmo, a diferença entre crença e crendice, né? Dentro desse contexto, a gente pode trazer também 1 Pedro, né? Capítulo 3, verso 15, né? Que fala, né? Reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questiona quanto à esperança que há em vós,
Então, assim, há necessidade de preparo, há um limite racional, uma base racional até um certo limite, claro, para nós construirmos uma fé sólida, não um fideísmo qualquer, uma crendice qualquer, né? Quando a gente vai para Isaías 1:18 também, Deus vinde e razoemos, né? E lá e vamos discutir, vamos trazer deixar razoável isso ao nosso entendimento, claro que até o ponto que nos é revelado, né? Como Deuteronômio 29 fala, até o que é revelado para a gente, né? De fato, e o que a gente vê também, por exemplo, os bereanos, né? Em Atos, né? Eles ouviam, mas não só porque era Paulo falando, mas eles iam lá, conferiam o que estava nas escrituras e por isso eram chamados de mais nobres, né? Então, uma fé que não é recebida de maneira pronta, mas que constrói raízes, né? Que tem uma base, é uma fé que vai dar sustentação para a gente poder seguir a Cristo como seu discípulo, né? Seguir imitando a Cristo, né? Muito bom. É diferente do que o mundo ensina, e quando eu falo mundo, eu até posso incluir aí muitas correntes mesmo de pensamento, correntes teológicas e tudo. Diferente desses pensamentos que às vezes colocam para a gente que a gente vai crer, ou deve crer, ou aceitar, ou viver uma fé cega, como a gente estava há pouco comentando, a Bíblia, ela nos diz que essa fé, ela tem uma base sólida, né? E essa base sólida passa pelos atos, né, de intervenção divina na nossa vida, né? E como é que a gente percebe isso, né? Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vai vendo, por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele chama, né, aquele povo de Coríntios a refletir sobre a história do povo de Israel, né? Por onde eles passaram, as provas que eles tiveram, né? Ele relembra, né, aquele povo que todos eles beberam da mesma água, todos eles estiveram sob a mesma nuvem, todos eles passaram, né, pelo mesmo êxodo. E Paulo, ele chama aquele povo a ter fé nesse mesmo Deus que esteve conduzindo aquele povo no passado, que esse mesmo Deus iria conduzir o povo de Corinto naquela época, e isso é aplicável para nós, né? Esse mesmo Deus do passado que agiu, né, de forma tão contundente nas histórias da Bíblia, ele também nos chama, né, para que confiemos nele e na sua ação. E aí a fé do cristão, que é baseada nisso, se torna uma fé sólida, porque a gente consegue olhar para a Bíblia, consegue olhar para a vida, né, daqueles homens e mulheres do passado, homens e mulheres bíblicos, e ver a mão de Deus agindo ali sobre a vida deles, né? E aí a gente pode pensar, da mesma forma Deus pode agir sobre a minha vida, então eu confio nesse Deus. E aí a fé verdadeira, ela se estabelece. E mais do que isso, como o Léo colocou, a fé não é só esperar por coisas boas, né? A fé é esperar por algo que é melhor do que as coisas que a gente julga serem boas, né? Que é a vontade de Deus. A Bíblia, ela nos ensina exatamente isso. Na vida desses homens, na vida dessas mulheres, a vida deles era verdadeiramente transformada quando eles permitiam que a vontade de Deus fosse feita na vida deles, da mesma forma conosco, né? A fé verdadeira, ela vem pelo fato de confiarmos plenamente na vontade de Deus na nossa vida, confiarmos plenamente de que a vontade de Deus é o melhor para nós, mesmo quando, né, essa vontade dele difere daquilo que a gente deseja, né? Que na realidade, pela nossa condição, a maioria das vezes a vontade de Deus vai diferir da nossa vontade. E é aceitar isso, aprender a aceitar isso, que vai, a cada dia, né, fortalecendo a nossa fé nesse Deus. É interessante, e aí eu vou deixar essa pergunta aí para os meninos, né?
a fé, ela manifesta-se, né? A fé verdadeira, ela se manifesta de alguma forma. A Bíblia, ela fala isso, né? Ela começa a se expressar de uma forma ou de formas distintas na vida do cristão. Tem algum texto, pai, o Salatiel, o Léo, a Dani, quem quiser comentar, algum texto na Bíblia que mostra qual é o fruto, vamos dizer assim, da fé, o que é que a fé produz na vida do cristão? Olha, na sequência do estudo que nós planejamos para hoje, a fé, ela nos leva, ou leva o ser humano a uma mudança, a um arrependimento, a uma transformação, a uma reaproximação de Deus, né? O homem afastou-se de Deus, Deus o buscou, e através da fé que nós temos nesse Deus, nós nos aproximamos, nos reaproximamos dele. No livro de Lucas, no capítulo 5 de Lucas, no verso 31, Jesus, ele falando, né, que o que o homem deve fazer, ou seja, o que foi que ele veio fazer neste mundo. Nós falamos aqui na lição passada que o homem, ao afastar-se de Deus, a desobedecer a Deus, o primeiro ato dele foi se esconder, fugir de Deus. Mas Deus foi em busca do homem. Lá no livro de Gênesis fala claramente sobre isso. E Deus continuou buscando esse homem. Deus continua, até os dias de hoje, buscando o homem. E isso é demonstrado quando Jesus veio a este mundo como homem, assumiu o pecado da humanidade inteira. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 5, verso 31, Jesus diz o seguinte: respondeu Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, Deus continua buscando o homem. E é através da fé que nós nos reaproximamos de Deus. É através da fé que nós ouvimos a voz de Deus e corremos para os seus braços. Então, é exatamente isso. Desta forma que nós demonstramos a nossa fé. Quando ele oferece aí os seus braços, e nós... É como se uma pessoa saltasse no escuro para os braços de Deus. Então, isso é fé. Nós nos lançarmos da maneira como nós nos encontramos para os braços de Deus. Quando o Paulo ele usa a expressão se jogar no escuro, né, nos braços de Deus, não é se jogar achando que Deus possa estar lá, é se jogar tendo a certeza que Deus está lá. Né? Não é uma coisa como a gente falou nisso, não é uma coisa assim, vamos tentar a sorte. Fé não é tentar a sorte. Fé é ter convicção de que existe alguém ali. Eu consigo imaginar a fé, eu não sei se o Léo vai ler esse texto, lá de Romanos, capítulo 5, mas a fé é como se fosse um órgão de um corpo. Ela se desenvolve, ela tem não somente uma função, ela tem várias funções. Eu também vejo que a fé ela é um complexo de comportamentos, não é uma coisa só. Né? A fé ela envolve muitas coisas. Então, crer é uma coisa e ter fé é outra coisa. Tá? Eu imagino que fé é como se fosse um termo geral onde inclui crer. Como foi dito, a fé ela envolve o comportamento. E aí, aqui em Romanos, livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, por exemplo, versículo 2, né, que vai até o 5, mas vou ler aqui para a gente ter a noção, versículo 2, diz assim, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora somos firmados e nos gloriamos na confiança plena de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz confiança. Então, uma pessoa que tem fé, ela tem perseverança. Uma pessoa que tem fé, ela tem um caráter aprovado por Deus. Então, a fé ela é um complexo de ações, ela é um complexo de características.
E para que eu entenda isso, para que eu pratique isso, na verdade, eu preciso entender, como foi dito anteriormente, onde eu tenho que buscar essa fé, que é em Deus. Outra coisa, está falando do arrependimento. Na minha concepção, aí não sei se vocês vão concordar ou não, se tiver alguma coisa até que mostre, né, o contrário, seria até bom para a gente ver essa discussão, mas não é possível haver arrependimento sem fé. Porque o arrependimento, ele parte de um reconhecimento. Eu reconheço que eu preciso mudar. E reconheço que eu estou errado. Mas para que eu mude, eu preciso ter fé. Porque eu não consigo mudar sem fé. A fé, ela já tem outra função, que é o combustível da mudança. A fé, ela é o motivo do meu arrependimento também, porque a fé me faz crer em alguém que eu posso me comparar como contraste, ver que eu preciso dessa mudança, ver que eu preciso me arrepender para que eu possa ser parecido e, a partir daí, eu possa viver sob essa fé, né? Essa fé que me levou até ali e agora me mantém ali. Assim, essa fé, em suma, né, se a gente chegar até de maneira bem prática, ela é mediante a fé, né? Então, assim, Efésios, né, 2:8, que a gente sempre fala, né? Somos salvos pela graça mediante a fé. Então, é exatamente o que diretamente implica em salvação, né? A nossa salvação não é só para uma coisa ou outra na nossa vida, mas, enfim, implica pelo o que é mais importante, a nossa salvação. E o caminho dessa salvação perpassa por que a gente está conversando aí. Até os 3 A's que alguns utilizam, né? De arrependimento, acreditar no sentido de fé e amar no sentido de amar e servir, né? Então, o primeiro passo de se arrepender realmente, reconhecer que é pecador, dependente de Deus, o acreditar, a fé de fato, e submeter à vontade de Deus, deixar ser transformado, que Deus cresça em nós, que nós diminuímos nosso ego, né? Que Deus cresça em nós, e o amar no sentido de servir, praticar as boas obras, que vem como consequência de um coração que agora está justificado, e agora foi salvo em Cristo, né? Como consequência natural. Então, esse é o caminho da salvação. Então, a fé nada mais claro que Efésios 2:8 para a gente escrever isso, né? Pedro, lá em primeira... perceberam, mas uma observação, vocês perceberam, mas o Júnior inverteu os papéis hoje aqui, vocês viram, né? Completamente. Hoje ele está fazendo pergunta aí. Mas porque você me negou esse pedido que eu tinha lhe feito, aí eu lhe coloquei a força nele. O que o Léo, viu, Júnior? O que o Léo falou é bem interessante sobre Efésios, né? E sobre a fé, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso é uma demonstração da bondade de Deus para com o ser humano pecador, o ser humano cheio de defeito, cheio de falha, né? E o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Romanos, o verso 4, ele diz o seguinte: ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Então, a tolerância, a bondade, a longanimidade de Deus é que nos leva, que nos conduz a um arrependimento, a uma mudança de atitude, a uma mudança da maneira como nós vivemos, uma reaproximação do Deus que nos procura diariamente. Então, essa bondade, essa tolerância de Deus, essa misericórdia de Deus que se renova, conforme a Bíblia diz, cada manhã, é como se ele nos desse uma folha branca, né, todo dia, e dissesse assim: olha, tudo que aconteceu com você, o que aconteceu até hoje, eu estou apagando e estou te dando uma nova chance, uma nova oportunidade de você fazer um recomeço, né, de começar, de reescrever uma nova história. Então, Deus faz isso todo dia. Isso é através da sua bondade, da sua misericórdia, e isso ele demonstra através do seu amor, que nos leva, então, ao arrependimento, a uma mudança, a uma conversão, né? Como se você vai aqui por um caminho e, de repente, você nota que aquele caminho vai te conduzir a um precipício, a uma destruição iminente, e você faz um retorno, uma conversão.
e muda de direção na sua vida. Então, Deus nos dá essa chance, essa oportunidade todos os dias, todos os momentos, Ele está apelando para nós. E aí a gente volta para, se a gente for comentar sobre uma escatologia, né, tanto individual como universal, né, dentro desse contexto que está sendo levantado, a gente vai, né, para 2 Pedro 3, que é um grande argumento, uma grande arma que nós temos ao falar da volta de Cristo, né, e o porquê dessa aparente demora, né, e a gente chega exatamente nessas palavras que foram colocadas, né, em 2 Pedro 3, né, versos 9, principalmente, né, o Senhor não se atrasa a cumprir sua promessa, né, como julgam muitos, né, pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e para que ninguém pereça, né, mas para que todos cheguem ao arrependimento. É exatamente dentro desse contexto da misericórdia de Deus, né, essa paciência dele para que em busca de arrependimento e o plano inicial de Deus que todos se salvassem, né? A gente sabe que infelizmente não será assim, mas o desejo de Deus inicial e sempre é esse, né? Esse ponto lá que você colocou é muito importante. Apesar de você ter tocado aí no assunto que a gente vai tratar mais adiante, né, a segunda volta de Jesus, mas você já deixou aí uma semente plantada na nossa mente, no nosso coração, sobre esse assunto que a gente vai abordar logo. Já no próximo estudo, isso, já, né? Isso, perfeito. Tem um texto lá de 1 Pedro, capítulo 1, verso 9, que é muito interessante, que faz essa junção, esse link, né, entre tudo que a gente está falando agora, nesse contexto. Pedro diz o quê? Obtendo o fim, ou seja, a finalidade da nossa fé, né, que é a salvação da vossa alma. Né? Eu vejo muito a fé no contexto da vida cristã como a manifestação vamos dizer assim, do livre-arbítrio de Deus na nossa vida. Em que contexto? É Deus dando a oportunidade para nós de provarmos, né? Através das nossas experiências, através do nosso relacionamento com Ele, provarmos que Ele está certo. Aquilo que a gente tem tentado falar desde o começo do nosso estudo. Como seria essa manifestação do livre-arbítrio? A gente reconhecendo quem Deus é, como Ele opera, como Ele trabalha, o que Ele fez, o que Ele faz na nossa vida, não resta outra opção, racionalmente falando, de você manifestar, né, o desejo de se salvar. Ou seja, no desejo de confiar plenamente nesse Deus, né, que, como nós vimos até agora, tanto provou que nos ama. Né? Então, quando a gente exerce a fé, essa fé baseada nessas evidências do amor de Deus, a gente está exercendo o nosso poder de escolher agora, escolher servir a Deus, né? Esse Deus que nos ama. E aí mostramos, né, para o universo todo, né, inclusive mostramos para o inimigo que ele está errado, né, e que Deus estava certo desde o começo, né? E manifestamos isso, né, pelo fato de nós sermos pecadores, sermos falhos, não termos, vamos dizer assim, um valor prático, praticamente nenhum, e mesmo assim termos um Deus que é todo-poderoso, dono de tudo, que poderia ter resolvido isso num piscar de olhos, como a gente estudou anteriormente, mas mesmo assim escolheu sofrer em nosso lugar, mesmo assim escolheu se fazer homem, morrer na cruz e nos dar a oportunidade de salvar. Seres miseráveis como nós somos, né, ele escolheu nos amar, como o Léo colocou isso aí claramente, e nos dá a oportunidade de salvação. E aí sim, a gente começa a ver claramente o exercício, né, e a finalidade da nossa fé, que é a nossa salvação. E esse poder de escolha que Deus nos confere sendo exercido,
né? Então, é muito importante a gente lembrar dessa questão. Pode falar, Dani. Então, vocês estão falando aí sobre pecadores, né? Pessoas assim que o modo que vocês estão falando é como se a gente tivesse feito algum erro assim muito grandioso, certo? E como rebelde como sou, eu fiquei pensando assim. E eu sei que vai ter alguém que vai questionar, por isso que eu vou trazer isso aqui. É, eu não, tipo, a minha vida é normal, eu faço bem ao próximo, eu não faço mal a ninguém, eu tô seguindo aí minha vida, servindo de alguma forma, servindo à sociedade, tô aqui no meu canto. Não sou igual a, por exemplo, quem já cometeu algum tipo de crime. Por que que eu preciso tanto dessa aprovação de Deus? Por que que eu preciso tanto me arrepender de algo que talvez eu nem fiz? Por exemplo, isso a gente já conversou lá no início dos nossos estudos, né? Que todos nós temos uma condição. Qual é essa condição? Isso a gente viu. Pode falar, Salatiel, depois. Não, eu não vou fazer um comentário rápido, mas seria a mesma coisa geneticamente, por exemplo, a Dani, ela o Júnior se parecem bastante, né? E aí, vocês lembram, tipo assim, na minha concepção, lembra mais o rosto da mãe de vocês do que o do pai de vocês. Então, seria mais ou menos assim, eu não quero ser parecida com a minha mãe. O que foi que eu fiz para poder ser parecida com ela? Isso é injusto ser parecida com ela. É uma herança genética. Né? Então, no pecado, infelizmente, a gente traz. Tem até estudos que falam da questão genética também, e o pecado tem uma relação ali, mas não é o caso aqui. Mas o pecado, a Bíblia diz que por um só homem ele entrou no mundo, e por conta deles, todo mundo agora é culpado também. Então, é como se fosse realmente uma herança genética, que não é bem isso, mas só para tentar ilustrar, todo mundo faz parte do mesmo grupo ser humano. Se você não quis ou acha injusto, a pessoa acha injusto eu não ter feito nada de errado, não foi eu que comi o fruto. Então tem uma forma, é eu deixar de ser ser humano. Aí eu consigo agora questionar essa posição. Mas como eu faço parte de uma esfera humana, de um grupo, aí estou contaminado. Por isso que, né, teoricamente, a gente precisa bastante, na prática, precisa bastante desse Deus. E por que eu fiz esse questionamento, Júnior? Por que que eu fiz? Porque por muito tempo na minha vida era dessa forma que eu pensava. Né? Porque, tipo, eu tô vivendo a minha vida, não tô fazendo mal a ninguém, por que que eu preciso tanto me arrepender? Até o momento que eu percebi que sim, que eu era falha, que dia após dia eu cometia alguns erros e que eu estava a anos-luz de ser o que Deus queria realmente para mim. Que eu estava, não, que eu estou a anos-luz, né, de ser o que Ele quer para mim. Então, assim, hoje, se a minha esperança maior é viver eternamente ao lado de Cristo, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser semelhante a Ele, buscar essa transformação. E essa transformação eu busco dia a dia, né? Através da minha fé, de confessar os meus erros, por menores que eu acho que eles são, mas que são, vamos dizer assim, são pequenos para mim, mas que pecado é pecado, igual a algum outro pecado maior, assim, né? Vai lá, Léo. Só nesse contexto, né, já foi discutido nos primeiros encontros, né, e Romanos já foi discutido aí, Romanos 3, 23 para frente já viu isso, né, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né, nós carecemos dessa graça, né, dessa justificação, e acaba que esse entendimento que eu tenho, não sei se todos concordam, mas que todos nascem com a tendência ao pecado após, mas não com a culpa ainda. É assim que eu penso, entende? Mas à medida que eu passo a pecar, e eu vou pecar, todos pecarem, todos vão pecar, agora eu faço parte também, tenho também a responsabilidade dessa culpa também. Eu nasço com a tendência e realmente venho e peco, porque minha natureza é caída.
Eu recebo essa natureza decaída e eu vou pecar. E todos os dias nós negamos a Cristo, em geral. Todos os dias nós comemos o fruto por desobedecer a Deus e reafirmamos esse pecado original. Então, todos nós estamos destituídos realmente dessa graça. Então, quando Jesus voltar, a pergunta que ele fez no seu evangelho é assim: haverá fé ainda na terra? Então, assim, não é o fato de eu estar do jeito perfeito ou já ter atingido a meta pelas minhas obras, não é isso que a gente conversa, né? Quando ele fala, sede perfeito como vosso Pai é perfeito, no contexto fala na forma de amar o próximo, essa forma perfeita de amar sem interesses. Então, se Jesus volta, nós estamos com a fé viva, buscando, tentando nos transformar, tentando melhorar, buscando, e é isso que ele quer. O restante é por conta dele. A glorificação serve para isso, para tirar a mancha original, para nos tornarmos realmente em corpos glorificados e irrepreensíveis, né? Mas essa busca que nos é requerida. E meu último comentário, só pela questão do tempo, é trazer Hebreus 11 novamente, a galeria da fé, né? E é uma coisa que a gente não pode, a fé do próximo é uma coisa que a gente não pode julgar. A gente vê nessa lista aqui, Raabe, a prostituta, estando presente, a gente vê Sansão estando presente com todo um histórico de vida muito questionável, por mais no final, como ele viveu no final, mas sim, não dá para a gente julgar a vida de ninguém, a fé de ninguém, isso é algo particular de fato. Claro que os frutos vai nos revelar muitas coisas, de repente nós reconhecemos os falsos profetas, mas não nos cabe julgar realmente a fé de ninguém. Era isso. Uma coisa que eu queria falar sobre essa questão, o que o Léo falou, eu concordo muito disso que o Léo falou. A minha visão sobre a realidade do pecado é muito similar à que você colocou. Tirando essa questão do que é da nossa condição, da nossa natureza pecaminosa, como a gente nasce em tudo, o fato é que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Essa é a realidade, né? Eu tenho essa visão muito parecida com a sua, Léo. Mas o fato é que todos nós somos pecadores. E isso é inegável. E quando a gente, como a Dani colocou, passa a viver, eu faço boas ações, eu pratico caridade, eu faço o bem para a sociedade e tal, e tal, e tal. Mas quando isso é feito e é desprovido da consciência de que existe um Deus e que ele julga os bons e os maus, quando eu estou alheio disso, nada disso vale. Nada dessas ações vale. O apóstolo Tiago diz, lá em 1 Tiago 17, que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, procede de Deus, né? Jesus também nos fala, lá nos evangelhos, que quando ele voltar, muitos vão olhar para ele e vão dizer o quê? Senhor, mas a gente fez muita coisa boa. Quando precisava, ele ia lá e ajudava. Quando alguém estava faminto, eu ia lá e dava pão, eu vestia, eu fazia isso, aquilo, outro. E o próprio Jesus disse, mas, olha, eu não conheci vocês. Eu nunca os vi. Na realidade, vocês não eram meus seguidores. Essa é a verdade. O ato de bondade em si, quando ele é desprovido da realidade de que a bondade verdadeira é a bondade de Deus, e que isso só vai ser verdadeiramente reconhecido quando é Deus que opera a bondade em mim e me usa para eu operar a bondade no outro, aí isso sim que realmente é uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? Agora, bondade ou atos de bondade, como a Dani colocou, desprovidos da realidade de um ser divino, isso não tem valor nenhum. Isso qualquer um pode fazer, né? E Deus, ele não nos chama para esse tipo de situação. Ele nos chama, como a gente tem comentado até agora, para exercer uma fé e, através dessa fé, alcançarmos a finalidade dela, que é a salvação, que é mediante a graça, né, de Cristo. Essa salvação é provida pela graça de Cristo e nós reconhecemos isso por meio da fé. E a partir disso, quando a gente percebe, primeiro, eu sou pecador, estava afastado de Deus,
Deus é bondoso e misericordioso, e Ele quer me salvar, e me deu a oportunidade de exercer essa fé na minha vida. Agora sim, eu vou viver de conformidade com a vontade dEle. E é aí onde a gente chega, eu acho que para a gente ir finalizando, né, o nosso estudo, como o pai falou. Jesus, ele veio chamar pessoas ao arrependimento, pessoas a mudarem a sua vida, saírem do caminho que estavam, mesmo achando que aquele caminho fosse bom e que ele não estivesse fazendo mal a ninguém, mas era desprovido de Deus. Deus, Cristo Jesus, ele veio nos chamar para a realidade de que tudo que nós fazemos precisa estar amarrado com ele. Semana passada a gente falou sobre isso. A nossa vida tem que ser vivida pela vida de Cristo. Cristo, na realidade, tem que viver a nossa vida, né? E precisamos nos convencer, né, de que, mesmo nos achando bons diante de Deus, que é a verdadeira bondade, que é o verdadeiro amor, nós não somos nada. A nossa bondade não vale nada, né? O nosso suposto amor, ele não tem significado algum. Porém, quando esse amor verdadeiro, que é o amor de Deus, o amor de Cristo, se manifesta verdadeiramente na nossa vida, aí vem agora uma sequência, né? Uma sucessão de mudanças, né? Uma sucessão de transformações. Eu não digo remendo, eu não digo reparo, eu não digo reforma. Na realidade, vem uma transformação total, uma metamorfose acontece na nossa vida. Que aí nós saímos de um contexto de seres imperfeitos que passam a reconhecer a sua imperfeição e passam agora a viver, né, na busca da vontade de Deus na sua vida. Isso é o processo que a Bíblia nos ensina, né, de arrependimento, né, de exercício da fé e de exercício também da permissão de Deus agindo na nossa vida. Salatiel, você tinha levantado a mão agora há pouco? Não, é isso mesmo. Assim, eu só queria reforçar o que você acabou de falar, o que os meninos falaram, o Léo também falou aí, e esse questionamento da Dani é muito válido, porque muita gente compreende assim ainda. E o fato de uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos aí, nos últimos anos da minha vida, é que por mais que pareça óbvio para mim, não necessariamente parece óbvio para o outro, então precisa ser falado mesmo. O que eu compreendo, a forma que eu compreendo também, é de que tudo que a gente faça vai ser insuficiente, como o Júnior falou. Qualquer coisa que eu faça para Deus, assim, ou para o próximo, imaginando que isso vai ser bom para mim, até o sentido da salvação, em questão de salvação, vai ser insuficiente. Vai ser insuficiente. Então, para que fazer, né? A outra pergunta poderia ser feita. Não, eu quero fazer, mas se vai ser insuficiente, para que fazer? Na minha perspectiva, como cristão, seguidor de Cristo, tudo, eu devo fazer porque eu me sinto constrangido por um amor que eu recebo. Eu não sou merecedor desse amor, eu não sou merecedor das bondades que Deus fez e faz por mim. E diante disso, eu me sinto constrangido em não fazer algo parecido também. É como se a minha atitude fosse reflexo do que ele já fez por mim também, né? Então, a gente não deve fazer o bem ao próximo pensando em. Então, estou fazendo isso porque eu sou bom. Nós não somos bons. A Bíblia mesmo, nós não somos bons. O profeta Isaías diz que as nossas obras, né, as nossas justiças, são como trapo de imundícia. Ou seja, não tem valor algum. Não tem valor algum. E aí, somente mediante a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, é que nós temos alguma relevância nesse aspecto para o próximo. E para nós mesmos, porque quando eu faço isso nessa ótica, assim, né, eu faço bem ao próximo, porque eu já fui beneficiado. Então, estou fazendo isso não para garantir alguma coisa ou para resultar em alguma coisa. É porque já é resultado de alguma coisa. Eu já sou resultado de uma salvação, de uma graça, de uma misericórdia que me alcançou, né? Então, é importante entender isso para que a gente possa viver até
mais leve, melhor, sem querer estar trazendo fardos e se sufocando, tentando ser algo que a gente não consegue ser. Tem uma história na Bíblia que é muito conhecida, na realidade, um personagem, né? A história, às vezes, não é tão lembrada, mas um personagem que é muito conhecido, que é Davi. Davi, ele ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus, né? E ele, por muito tempo na sua vida, ele foi realmente isso, né? Era um jovem que ouvia a voz de Deus e buscava fazer constantemente a sua vontade. Até que um dia ele caiu em desgraça, né? Ele realmente caiu num pecado, numa sucessão de pecados, vamos dizer assim, numa sucessão de falhas que o levou à ruína, né? E o que é interessante, e tem um texto lá de Provérbios 28:3 que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E era o que Davi estava fazendo na vida dele, ele estava escondendo aquele pecado. Na realidade, tentando esconder, né? Porque de Deus ele não escondia, mas ele tentava esconder isso das pessoas, né? Que é o que muitas vezes a gente faz conosco mesmo. A gente fica se enganando, né? Tentando encobrir que nós não somos tão maus assim, né? E aí, um dia, Davi foi chamado a atenção. Pela misericórdia de Deus, Deus é tão misericordioso que disse, não, Davi não está pensando racionalmente, ele está achando que eu não estou sabendo da história, né? E eu vou ter que chamar a atenção dele de um jeito, né? E aí Deus enviou o profeta que contou-lhe uma história, e essa história ilustrava o seu pecado. Davi, então, reconheceu naquele momento que aqueles atos contados pelo profeta Natan eram errados, né? E aí o profeta, naquele momento, aponta o dedo para Davi e diz, olha, quem fez isso foi você, né? Você que cometeu esse pecado. E Davi escreveu um salmo, né? Um salmo que ele fala exatamente sobre isso, sobre esse momento em que ele viveu tentando esconder o seu pecado, tentando esconder a sua iniquidade. E ele diz que, enquanto ele fazia isso, ele estava doente. Enquanto ele guardava esses pecados para si, ele ia adoecendo, ia definhando, os seus ossos iam secando, né? E a gente sabe que é exatamente isso que acontece, né? A maldade, o pecado, a dor, o rancor, né? A falta de perdão, quando elas estão na nossa vida e a gente não consegue se desfazer delas, isso vai corroendo o nosso ser, isso vai consumindo a nossa vida. O Léo, que é médico, sabe que é uma das formas de adoecimento. Você adoece da mente e do corpo por conta disso, né? De culpa, de remorso, de tudo isso. E Deus nos chama, para finalizar, que só tem 2 minutos, Deus nos chama para que a gente entregue tudo isso a Ele. Da mesma forma como lá em Provérbios 28:3 diz que o que encobre as transgressões jamais prosperará, o sábio diz o quê? Mas o que confessa e deixa de lado, deixa de praticar aquilo, alcançará a misericórdia. Davi alcançou essa misericórdia. Davi, ele obteve o perdão de Deus naquele momento. E nós também temos a oportunidade, a cada dia, nesse momento mesmo, nós estamos tendo essa oportunidade da misericórdia de Deus ser manifesta na nossa vida.